Aleluia. Bom dia, irmãos. A paz. Gostaria de, primeiramente, pedir para os irmãos lembrarem de orar por nós, pelos desafios da missão, né? Esse mês nós estamos preparando para algumas atividades nas aldeias terenas. Tem uma equipe da Wycliffe que vai dar um treinamento para os obreiros, alguns obreiros que estão trabalhando numa nova tradução da Bíblia para o terena. Nós temos uma tradução do Novo Testamento, mas ela ficou desatualizada, então está precisando ser refeito. Mas ao mesmo tempo a gente está vendo um avanço, Deus tem aberto portas, né? Nós vamos começar esse mês um projeto de ouvir a Bíblia em áudio, e no Novo Testamento que tem hoje ainda, que foi traduzido anteriormente, foi feito o áudio. Então nós temos aparelhos que recarregam energia solar para usar nas aldeias com o Novo Testamento do Terena, também vídeo de dois dos evangelhos, né? Que seria o áudio com a imagem. E nós queremos formar grupos de 20, 30 pessoas nas aldeias para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho falado isso assim, que a fé ela vem pelo ouvir. E lá em Moçambique, a maneira como nós trabalhamos com os obreiros, até no treinamento de obreiros, também como a igreja tem trabalhado, é usando muito a repetição. A gente repete, repete e repete até cansar. Então, eu estou fazendo isso em minha casa, com meu filho Timóteo, a esposa, a minha netinha. Uma vez por semana a gente está ouvindo um capítulo de um livro, um dos evangelhos, e toda semana estudamos um capítulo, toda semana. E a gente repete, a gente ouve, a gente repete, porque o alvo é que nós estejamos aprendendo as Escrituras e aprendendo as histórias bíblicas. Então em Moçambique a gente repete, repete, quantas vezes for necessário. Então eu costumo falar lá, olha, eu não vou pregar o que eu não preguei ainda, eu vou pregar o que eu já preguei. Então eu prego o que eu já preguei. Não tem problema nenhum. 20, 30 vezes, não tem problema. Até que todo mundo aprenda a palavra de Deus. Uma boa parte das pessoas, tanto nas aldeias como em Moçambique, não sabem ler. Isso na Índia também. Uma grande porcentagem das pessoas não sabem ler. Então eles aprendem pelo que ouvem. Aí a gente tem que repetir. E repetição constante. Então a gente vamos adotar agora uma estratégia nas aldeias, que é a gente mostra o vídeo de um dos evangelhos, a história dramatizada na língua terena. Depois a gente lê o texto também. A gente ouve o texto, porque a ideia é ouvir. E depois a gente vai repetir a história, escolhemos naquele capítulo uma história para contar, e aquela história vai ser repetida. Por exemplo, a história da ovelha perdida. O homem que tinha 100 ovelhas e uma ovelha se desgarrou. Então você conta a história até que as pessoas aprendam a contar a história, para que ele possa contar a história para as outras pessoas, né? Então esse é um desafio. Também nós estamos orando, porque precisamos dar o treinamento dos obreiros nas aldeias, precisamos treinar obreiros na Índia e no Nepal, em Moçambique. No Nepal, amanhã eu tenho uma reunião com um irmão muito importante, para exatamente falar sobre o treinamento de obreiros no Nepal. Eu participei de um dos encontros de líderes do Nepal, alguns anos atrás. Eu estive ministrando nesse encontro. Tem irmãos que vieram para o encontro em Katmandu, que eles andaram muitas horas a pé para chegar lá. Mas não só isso, tem obreiros que estavam lá, que para ir pregar o evangelho nos lugares onde eles estavam indo pregar, eles andavam 11 dias. 11 dias, andando o dia todo, dormindo no mato, por 11 dias, até chegar lá. Então, tudo isso são coisas, são sacrifícios, isso é difícil, mas o Nepal é hoje um dos países da terra onde o evangelho mais está crescendo. Também, depois disso, vem o Irã, né? Depois eu vou falar sobre isso, mas realidade, irmãos, é que nós precisamos encontrar caminhos para treinar os obreiros. Por exemplo, na Índia, uma das regiões que eu estive dando treinamento várias vezes, que é Lucknow, a gente trazia os obreiros das aldeias para a capital, que é Lucknow.
alugávamos um local e ali fazia o treinamento. Só que 2 anos atrás, o casal que me hospedava lá, eu não vou citar o nome, né? Mas ele foi preso, ficou 6 meses preso por pregar o evangelho, indiano. Ele mais 4 obreiros. E a gente está articulando que a melhor forma para treinar os obreiros num contexto desse, não ter problema, é levar eles para o Nepal, treinar lá, ou então ir para a capital, que é Delhi. Lá em Delhi já temos lá um lugar que é da Igreja Católica, que a gente pode alugar e usar para treinar os obreiros sem problema nenhum. Ninguém vai mexer com a gente lá. E aí os obreiros voltam para as aldeias, porque nas aldeias é muito perigoso. Então são lugares que a gente precisa orar para que Deus abra portas. Existe a possibilidade de dar treinamento online para obreiros em vários lugares também. São tantas coisas, mas a necessidade é imensa. E principalmente oração. Amém? Principalmente orarmos, né? Vamos ficar em pé. Eu quero fazer uma oração com você antes de a gente começar a ministração da palavra. Gostaria que você falasse com Deus agora. Apresenta a Deus a sua vida. Coloca diante de Deus agora o seu coração. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Coloca a sua vida diante de Deus. Pai, nós nos reunimos aqui diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela é a verdade e ela fala conosco. Traz revelação ao nosso coração, discernimento, entendimento, que ao sair daqui nesta manhã, Pai, nosso coração esteja completamente tomado pela Tua palavra. Que o Senhor venha revelar ao nosso coração. Ensina-nos a Tua palavra, Pai. Ensina-nos, tira toda a nossa distração, dispersão, inquietação, tudo aquilo que nos distrai, Pai, e nos tira o foco e leva-nos a entender nessa manhã aquilo que o Senhor quer ministrar para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Nós vamos começar hoje compartilhando a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 13, a partir do versículo 13. Esse texto está no contexto em que Jesus estava com os discípulos e ele pegou a toalha e lavou os pés dos discípulos e secava os seus pés. E aí, nesse contexto, no versículo 13 de João, capítulo 13, João 13, 13, Jesus diz assim: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar também os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Esse versículo 13 ele é muito importante a gente entender. Jesus está falando para os discípulos, reivindicando aqui a sua posição, quem ele era e o porquê ele estava fazendo aquilo. Ele está dizendo: eu estou dando um exemplo para vocês, eu estou lavando os pés de vocês da mesma forma, vocês devem lavar os pés uns dos outros ou servir uns aos outros. E nesse versículo, a gente precisa entender duas coisas. Quando Jesus diz, vós me chamais mestre, a palavra mestre na Bíblia, aqui, a palavra Raboni, do hebraico, e também tem raiz do aramaico, ela não significa mestre no sentido que a gente entende. A gente traduz como professor, ensinador. Mas o mestre aqui nesse contexto, o Raboni, é alguém com quem uma pessoa tem um relacionamento íntimo, profundo. Ele é capaz de mudar o caráter de uma pessoa, a personalidade. Ele é capaz de moldar a estrutura de uma pessoa para ela ser completamente diferente do que ela era. É isso que eles acreditavam. Então, se tem alguém que passou por essa terra, que tem o direito legítimo, legal, real de se chamar de Raboni, é Jesus. Porque ele é o mestre, não só que ensina, mas que muda o caráter, ele muda a vida de uma pessoa. Quantos creem nisso?
Então esse é Jesus. Ele está dizendo, vocês também me chamam Senhor. E a palavra Senhor, a palavra Kyrios, vem do grego, que significa dono absoluto de todas as coisas. Dono de tudo. Então, quando Jesus está dizendo, vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou, se nós parafrasearmos esse versículo, nós poderíamos dizer assim, vocês estão dizendo que eu sou aquele que muda o caráter de uma pessoa, que transforma uma vida, e também vocês têm dito que eu sou o dono absoluto de tudo, vocês não estão dizendo nada errado, é isso mesmo, eu sou o que muda e eu sou o dono de todas as coisas. Esse é Jesus. E nós precisamos entender isso, porque precisamos, irmãos, ter convicção de quem é o Jesus que nós estamos andando com ele. Amém? As religiões da terra sabem sobre Jesus. Por exemplo, eu me lembro quando a gente estava morando, antes, quando nós fomos morar no Reino Unido, nós somos missionários na Escócia há alguns anos, mas nós moramos 8 meses em Londres, na St. George Square. E tinha um supermercado lá e nós conhecemos uma moça que trabalhava no caixa, ela era muçulmana. E eu comecei a conversar com ela, minha esposa, e convidamos ela algumas vezes para ir na nossa casa, jantar. E então eu comecei a falar para ela de Jesus. E quando eu falei de Jesus para ela, ela não teve dificuldade nenhuma em ouvir sobre Jesus. Ela acredita, como todo muçulmano, que, aliás, Jesus está no Alcorão. Jesus é mencionado no Alcorão. Aliás, Maria, mãe de Jesus, é a única mulher mencionada no livro dos muçulmanos. E eles mencionam Jesus, só que Jesus, para a religião islâmica, ele é um mestre. Ele era apenas um líder espiritual. Então essa jovem disse para mim assim, não, eu sei que Jesus foi um bom mestre, foi uma pessoa muito boa, nós o admiramos na nossa religião. Mas ele foi mestre no tempo que ele viveu na terra. Hoje nós precisamos de ter um mestre. Então eu tenho um guia espiritual hoje, ou seja, Jesus foi apenas para eles o guia espiritual daquela época. Mas se você for ver dentro do Alcorão, pelo Alcorão nós podemos provar que Jesus é Deus. Porque quando, por exemplo, Jesus fala assim, eu sou aqui nesse versículo 13, porque eu sou, essa expressão eu sou que ele usa é a mesma que Deus usou para Moisés quando a sarça ardia com fogo e não consumia. E quando ele é interrogado, por Moisés, quem és tu, Senhor? O que o Senhor disse? Eu sou. O eu sou não precisa explicação, é o ser poderoso, sobrenatural, o Deus criador do céu e da terra. Deus não precisa de adjetivos para saber quem ele apenas é o eu sou. Amém? E isso está no Alcorão. Só que eles não conseguiram ainda ler isso, ou entender isso. Eu me lembro também que uma vez eu estava em Dehradun, na Índia, no interior da Índia, já próximo da fronteira com alguns países ali, tipo o Butão e outros. E eu estava ministrando, a reunião era num corredor, tinha 2 casas, aí tinha um corredor assim, as cadeiras, e eu estava ministrando a palavra de Deus. Só que aí aquilo incomodou ele, e ele resolveu ler o Novo Testamento, ler a Bíblia, e descobriu que Jesus era judeu. E então ele começou a examinar as Escrituras e se converteu a Jesus. Jesus está aparecendo em sonhos e visões para as pessoas, amados. Amém? Aleluia! Esses dias fiquei maravilhado ouvindo o testemunho desse general, porque o que acontece é o seguinte, para você deixar o islamismo, quando você se converte, significa que você vai ter que tomar uma decisão. A decisão é de que você vai ser rejeitado. Por exemplo, um general, se souber que ele se converteu, abandonou o islamismo, ele perde o posto dele, ele perde a família, ele vai ser preso, ele vai ser condenado. Então, o que se perde por decidir por Jesus nesses lugares é tudo. E esse general começou a conhecer a Jesus, e à medida que ele foi conhecendo Jesus, ele foi descobrindo quanto valia a pena
sofrer pelo nome de Jesus. Até o dia, não foi que ele se entregou, mas ele estava numa reunião com irmãos de oração, escondida lá no porão da casa, e alguém denunciou. E naquele dia, os soldados que ele treinou para a guerra, soldados que ele conhecia, que ele treinou, algemaram ele e levaram ele preso. E ele ficou 3 anos preso numa cadeia fedida no Irã. 3 anos. E ele disse que um dia alguém passou e jogou uma folha da Bíblia para ele. E aquela página foi o que alimentou ele naqueles anos. Ele disse: Jesus estava comigo o tempo todo. A mulher dele, os filhos estavam abandonados, porque ele estava preso. E quando ele saiu da cadeia, ele ia enfrentar o próximo julgamento, porque como ele abandonou a religião islâmica e pela acusação que foi feita, ele poderia ser decapitado ou enforcado. Então veio o julgamento. E naquela época o testemunho dele ficou conhecido mundialmente. O irmão Amir. E aí muitas pessoas começaram a escrever em organizações pedindo a libertação dele. E no julgamento final, que ele seria morto, a pessoa disse: olha, não sei quem você é, mas as pessoas gostam muito de você, não há acusação contra você. E aí, a partir dali, veio a parte principal. Agora ele foi trabalhar em coisas simples, porque ele não podia mais perdeu tudo que ele tinha. E hoje ele é pastor no Irã, ele está pastoreando a igreja lá. Sabe o que é isso, irmãos? Jesus está chamando pessoas, Ele chama pessoas, e eu e você precisamos entender isso, porque nós ainda não sabemos o quanto vale a pena sofrer pelo nome de Jesus. E se eu não souber, eu não estou dizendo que você tem que sofrer, eu estou dizendo que você precisa saber o quanto vale a pena, porque senão nós não vamos saber qual o nível de renúncia nós vamos ter que fazer. O que eu tenho que renunciar? Por isso que no interior do Nepal, um jovem me fez uma pergunta, ele disse assim: missionário, como é andar com Jesus num país onde não há perseguição? Eu disse para ele: olha, eu não sei qual resposta você daria para ele. A minha resposta foi assim: é terrível andar com Jesus num país onde não há perseguição, porque nós não sabemos valorizar a liberdade que temos. E eu perguntei para ele: e para você, como tem sido? É um jovem de 17 para 18 anos. Ele disse: depois que eu aceitei Jesus, eu perdi minha família, porque é expulso de casa. Eu perdi meus amigos e perdi o emprego. E eu queria dar uma palavra de conforto para aquele jovem, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ele disse assim: mas missionário, Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se Ele está comigo, eu não preciso de mais nada. Ou seja, alguém que tem Jesus precisa de mais alguma coisa? Pelo menos no Evangelho de Jesus, alguém que descobriu quem é Jesus não precisa de mais nada. Se você conhece o Jesus da Bíblia, você não precisa de mais nada. Você só precisa dele. Ele é tudo que você precisa. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o mestre que molda o seu caráter. Por isso, e eu vou passar para o texto seguinte, em Lucas capítulo 13. E é muito importante a gente entender do que Jesus está falando aqui, né? Lucas capítulo 13, a partir do versículo 22. Jesus estava percorrendo, versículo 22, e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. E disse-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar e fechar a porta, e começar de fora a bater na porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser:
não sei de onde vós sois, então começareis a dizer, nós temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado das nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vocês são. Apartai-vos de mim, todos que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançado fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte, do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão derradeiros. Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus dizendo, sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes, ide e dizei àquela raposa, eis que expulso demônios, efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã, no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como a galinha, os seus pintainhos, os seus pintos, debaixo das suas asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. É esse texto, eu li o texto todo para você acompanhar o contexto. Mas aqui nesse texto, um homem faz uma pergunta para Jesus. E a pergunta é essa: é verdade que poucos se salvarão? Interessante essa pergunta. Não sei se alguém aqui já se fez pergunta desse tipo. Será que eu vou ser salvo mesmo? Será que eu já estou salvo? Como é que é esse negócio? Posso ter certeza da salvação? Como que é isso? Né? E esse homem tinha uma pergunta. E na verdade Jesus não responde para ele se é pouco, se é muito ou quem. Mas Jesus respondeu, façam todo o esforço para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. E a porta é estreita porque só tem uma e não tem outra opção. Os hindus, os muçulmanos, uma pessoa, seja qualquer pessoa, não vai ao céu a não ser através de Jesus Cristo. Então não existe multiplicação de caminhos, todo caminho leva a Deus, toda religião vai ao céu. Não é verdade, religião nenhuma leva a gente para o céu. O único que vai levar-nos para o céu chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O Filho do Deus vivo, que morreu e ressuscitou. É o único nome pelo qual importa que alguém seja salvo. Não há outro nome além desse. Por isso a Bíblia chega a dizer, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação que se revela em Cristo Jesus, é uma grande salvação. Por isso Paulo também disse, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, irmãos, nós precisamos crer nesse Evangelho, receber Cristo no coração, e aqui Jesus está dizendo, interessante que isso é para todos nós, e interessante que aqui a palavra no original aqui, quando ele fala esforçar, não é esforço de fazer força não, significa agonia, agonize-se, se encha de agonia para entrar nessa porta. Significa que eu e você, aí você pode dizer, e muitas vezes a gente pensa assim, mas a salvação não é de graça? É de graça. Jesus já pagou o preço? Já, mas ele não vai obrigar ninguém a entrar por essa porta. Ninguém é obrigado a entrar pela porta estreita. E por isso Jesus falou, se o homem não negar a si mesmo, não renunciar a tudo quanto tem por amor de mim, não é digno de mim. Então não se engane, tudo passa pelo caminho do arrependimento. Amém, amados? Para alguém passar por essa porta, primeiro ele tem que se arrepender, e depois que ele se arrependeu, então ele vai passar pela porta. A porta é Jesus, e a porta está aberta. Jesus está falando, esforça-se, se encha de agonia, decida que você quer chegar na presença de Deus, entre por essa porta, porque vai chegar um dia que essa porta vai ser fechada, e ela não vai ser aberta novamente. Quando ela se fechar, Jesus falou, vocês vão bater e dizer, Senhor, abre-nos a porta. Vão chamar ele de Senhor, não é interessante? Senhor, abre-nos a porta. E ele vai dizer, olha,
não vos conheço, nem sei quem são vocês. Não, Senhor, eu estava indo à igreja, eu frequentava. Pensa bem, Senhor, eu ouvia a tua palavra todo domingo. É isso que Jesus está falando. Nós ouvimos, o Senhor pregava na nossa rua, nas nossas vilas, o Senhor estava ensinando lá, eu estava lá, Senhor. Lembra de mim? Não é interessante isso? O Senhor falou, não sei quem vocês são, nunca vi vocês. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque a palavra aqui, conhecer, não é conhecer no sentido que eu vejo você aqui. A palavra aqui, gnosco, que é a palavra usada, é a mesma palavra para falar do relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, entre um casal. Se eu não tiver essa intimidade com Deus, se eu não tiver ou conhecer Deus na sua natureza, porque aí fala da natureza divina, porque Cristo Jesus entra em nós, e Jesus não é o Salvador que te dá uma carta, um induto para você entrar no céu, não. Ele é o Senhor que muda a sua vida, transforma você, e agora você se transforma em filho de Deus. E quando eu nasci de novo, agora eu sou filho de Deus, então eu não tenho essa natureza controlada pela minha carne, pela minha vontade, mas agora eu vou ser guiado pela vontade de Deus, o Espírito de Deus habita em mim. Então isso é que é a salvação em Cristo Jesus. Salvação em Cristo Jesus não é um perdão que você recebe, uma carta que te garante que agora você foi para o céu. Salvação em Jesus é uma decisão que você tomou, de que agora eu recebo Jesus, porque eu sei que Ele é o Senhor absoluto, Ele é Deus, e Ele muda a minha vida, e Ele pagou o preço do meu pecado, então eu recebo isso. E aí você entra. Interessante que eu ouvi um testemunho esses dias de um jovem que se converteu, ele era do Paquistão, muçulmano, e ele falou no testemunho dele uma coisa interessante. Ele disse assim, eu fui não só preparado dentro do Alcorão e dentro do islamismo, em termos de conhecimento, mas ele disse, eu era mestre, eu ensinava as pessoas. E uma das coisas que eu aprendi dentro do islamismo é combater os cristãos. Então, ele sabia todos os argumentos. E todo cristão, e vários que ele encontrou, ele disse assim, quando eu argumentava com eles, ele falou assim, duas coisas eu percebia. Eles não sabiam nada sobre o Deus deles. Segundo, eles não tinham convicção do que estavam falando. Não é interessante isso? Quando você fala de Jesus, alguém precisa entender que você sabe do assunto e você está convicto do que você crê. Amém, irmão? Porque o seu testemunho vai falar muito alto. Então ele disse que um dia um jovem foi falar com ele de Jesus e ele então acusou um tal de David, né? Acusou ele de politeísmo. Se vocês são politeístas, vocês acreditam em um Deus que é três, né? E aquele jovem, ele falou, naquele dia deu uma resposta para ele, e ele disse, aquele jovem tinha tanta convicção do que ele cria, que aquilo não saiu do meu coração, da minha mente. Convicção do que ele cria, estão entendendo? De quem é Deus. E aí ele disse que foi para casa, e ele disse, sempre eu faço aquela oração, ou sempre fiz a oração que o muçulmano faz, Senhor, revela a verdade eterna para mim em sonho ou em visões. Aí ele disse que teve um sonho. Olha o sonho dele, ele nunca tinha lido a Bíblia, irmãos. Ele nunca tinha lido a Bíblia, presta atenção nisso. E ele sonhou que estava num lugar e tinha uma porta estreita, e a porta era tão estreita que só daria para ele passar. E ele estava diante da porta estreita, e quando ele olhava do outro lado, ele viu uma mesa posta, e as pessoas ali sentadas, aguardando para alguém que iria ministrar naquele lugar. Era como se fosse um casamento que ia acontecer, e tinha um ministrante que ia falar, uma pessoa que ia falar, logicamente que era Deus, e ele estava ali tentando entender, mas ele não podia entrar, porque do outro lado da porta estava o tal David que tinha pregado para ele. Do lado de lá da porta, ele não podia passar. Então ele disse, ei David, por que eu não posso entrar? E ele disse para ele, você ainda não tomou a decisão. Você ainda não tomou a decisão. Porque ele disse para ele, você precisa receber Jesus no seu coração. Mas ele não recebeu.
E quando ele acordou, ele correu até esse David e disse: olha, eu tive um sonho, e eu sonhei com uma porta estreita, e você estava do outro lado, e eu não entendi que sonho, o que isso quer dizer? Ele queria entender, porque o muçulmano leva muito a sério o sonho. Sonho para ele é uma coisa de revelação, e ele precisa entender o sonho. E o David falou assim: esse sonho é muito especial, esse sonho, na verdade, ele abriu a Bíblia e disse para ele: Jesus ia de cidade em cidade, localidade em localidade, ensinando pelo caminho e avançando sempre para Jerusalém. E alguém perguntou para ele: Senhor, é verdade que poucos serão salvos? E ele respondeu: façam todo o esforço para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. Aí ele entendeu que a porta estreita era algo que estava na Bíblia. Jesus, no sonho, levou ele para dentro da parábola, para dentro do texto. Estão entendendo? E eu já ouvi testemunho de vários, inclusive hindus, que tiveram sonho com essa porta estreita, sem saber que tinha isso na Bíblia. Jesus está revelando para as pessoas, porque isso aqui é uma revelação, amém, amados? Quando Jesus está falando de porta estreita, deixa eu dizer para você, Ele está dizendo que nós, eu e você, precisamos tomar decisão, temos que tomar uma decisão séria. Ele estava falando que nós precisamos nos esforçar por entrar pela porta estreita. Aleluia. E aí precisamos entender que existe uma porta, tem uma porta, e ela está aberta agora. Amém? Essa porta está aberta, essa é a boa notícia. Tem uma porta, ela está aberta. Aleluia. Glória a Deus. E a segunda coisa é que Jesus é essa porta. Ele é a porta. Em João 10, 9, ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrou pela porta, está salvo. Agora nós precisamos nos agonizar e decidir que tudo que nós precisamos na vida é passar por essa porta. Não basta só ler a Bíblia, não basta só vir à igreja, não basta só dizer eu sou crente, eu tenho que tomar uma decisão. Uma decisão. Todo mundo tem que tomar essa decisão. Pequenos e grandes, homens e mulheres. Ninguém entra no céu sem ser por essa porta. E a porta está aberta agora, e Jesus está chamando você para entrar. Aleluia. Vamos ficar em pé. Interessante que a porta para o céu ela não é larga, e Jesus fala: largo é o caminho, espaçoso é o caminho que leva à perdição. Aí não precisa, é o caminho largo. E Atos capítulo 4, versículo 12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, boas ações não são suficientes. Ter uma religião de berço, eu nasci na religião, não salva você. Tá uma vida mais ou menos, eu sou uma pessoa que sou temente a Deus. Nós somente entramos por essa porta, pela fé em Jesus e pelo arrependimento dos pecados. Vou pedir que os instrumentos não toquem agora, por favor. Não entrem por essa porta, de outra não vai entrar, ninguém entra por essa porta, a não ser pela fé em Jesus, pelo arrependimento dos pecados. Um dia, a porta vai fechar. Um dia, o dono da casa vai levantar e vai fechar a porta. E aí então acabam as oportunidades. Pode ser que seja o fim da vida. Pode ser que seja a volta de Jesus. Fim dos tempos, mas a porta vai fechar. E aí não adianta a gente dizer: abre a porta, Senhor, porque não vai resolver. Isso aconteceu lá no dilúvio. Noé, por 120 anos, pregou para aquele povo, certo? A arca era uma pregação. A arca estava sendo preparada para que as pessoas fossem salvas, mas eles zombavam de Noé. Eles zombavam, tal como aconteceu naquele dia, vai acontecer. A porta se fechou e ninguém podia mais abrir a porta da arca. Tudo tem a ver com isso. Então nós precisamos tomar essa decisão. Eu quero que você ore ao Senhor agora.
Entregue o seu coração diante de Deus, a sua vida. Peça ao Senhor para revelar a você quem Ele é. Quem é o Jesus que nós estamos conhecendo? Quem é Ele? Fale com Ele agora. Porque Ele quer revelar a você verdades que você ainda não entendeu, que nós ainda não entendemos. Todos nós precisamos entender isso. Todos nós precisamos ter a revelação, porque Jesus vai sendo revelado a nós à medida que nós abrimos o coração para receber a verdade eterna, que é Jesus. Deixa Ele mover no seu coração agora uma convicção, para que você não tenha medo da morte, não tenha medo do futuro, medo de nada, porque agora você entrou pela porta. Não há mais o que temer. Não há o que temer. Quando entramos por essa porta, nós podemos dizer, eu estou salvo. Você não precisa ter medo de dizer, amém? Você tem certeza de salvação? Tenho. Por quê? Porque eu já passei por essa porta. Quem passou por essa porta será salvo. E a porta é Jesus. Aleluia, Senhor. Nesta manhã, nós nos curvamos diante da Tua palavra, Senhor. E confessamos que Tu és Senhor absoluto, dono de todas as coisas, mestre, conhecedor e que muda a nossa vida, nosso caráter, nosso raciocínio, a nossa mente e a nossa natureza. Nesta manhã, Senhor, nos leva de encontro a esta verdade eterna, nos dá uma convicção profunda de quem o Senhor é, de quem é o Senhor que nos ofereceu esse grande dom, porque a salvação é um dom de Deus, esse dom precioso, para que também nós sejamos cheios de convicção, de certeza, de autoridade, para falar para as pessoas de fora e dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Jesus é a salvação. Senhor, coloca em nós essa convicção, para diante dos homens nós proclamarmos o Teu nome e dizermos, por favor, venha, entre por essa porta, porque a porta está aberta. Esse mundo, Pai, precisa entrar por esta porta. Nos ajude, Senhor, a sermos testemunho para os muçulmanos, para os hindus, para os budistas, para os católicos, para os evangélicos, para os cristãos, para que eles entendam que só tem um caminho, e o caminho é Jesus. Nos ajuda, Senhor, a sermos mensageiros fiéis da verdade, da Tua palavra. Que nossas palavras, Senhor, quando nós abrimos a boca diante das pessoas, eles vejam mais do que palavras, mas convicção, certeza, eles vejam verdade, que de nós flui verdades eternas, e eles precisam receber. Aleluia. Eu lembro, eu estava no trabalho lá na Inglaterra uma vez, e um jovem que era o guarda daquele lugar, o vigia, ele era africano até. E ele perguntou para mim, o que você vai fazer no domingo? Eu disse, no domingo eu vou à igreja adorar o Senhor. E ele disse, então você vai à igreja? Eu falei, sim, eu creio em Jesus e nos domingos eu estou na igreja para adorar o Senhor. E ele disse, pois é, eu fico tentando entender vocês. Eu não acredito em Deus, eu não acredito nessas coisas, mas eu fico pensando que talvez vocês tenham descoberto alguma coisa que eu não descobri, e vocês estão sabendo de coisas que eu não sei. Eu falei, exatamente isso que está acontecendo, é que eu conheci Jesus, e eu tenho uma experiência de relacionamento com Ele, e por causa disso, é que eu vou à igreja adorar o Senhor. E nós ficamos 2 horas falando de Jesus. Aquele moço estava absorvendo, ele falou, eu não sabia dessas coisas. O mundo precisa saber, irmãos. O mundo precisa saber, amém? O mundo precisa saber. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, que a palavra de Cristo habite em você abundantemente, que o Senhor venha fazer com que a gente seja revelação de Deus nesse tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.